Pessoal, a primeira questão é uma questão bastante simples, onde está sendo solicitado que vocês façam a aquisição dos ângulos horizontais entre os pares dos pontos visados. Então, imaginem que vocês estão localizados na estação P e vocês visaram o ponto L1, o ponto L2, o ponto L3 e o ponto L4, sendo que vocês zeraram o equipamento nosso, né, em algum ponto aqui que foi o nosso zero, tá? Então, de repente, aqui foi a minha ré e aqui eu zerei o meu equipamento, tá? E aqui ele está me perguntando quais que são os valores desse ângulo A1, desse ângulo A2 e desse ângulo A3. Para se fazer esse cálculo, pessoal, é necessário o quê? Nós utilizarmos essa fórmula aqui, né? Onde o A1 vai ser o quê? L2 menos L1. O A2 vai ser o quê? O L3 menos L2 e assim consecutivamente. A questão número 2 se refere ao cálculo de azimuth a partir das coordenadas topográficas que foram dadas. Nesse sentido, pessoal, aqui eu coloco como exemplo para vocês a aquisição do azimuth do alinhamento 1, 2, que é utilizando esses dois pares de coordenadas topográficas, tanto do x1, x2, quanto y1, quanto y2. Para se fazer a aquisição desses azimuths, a gente vai utilizar aquela fórmula onde nós utilizamos a função arctangente do ΔX dividido pelo ΔY. Aqui trago para vocês uma forma de como a gente está obtendo a função arctangente para quem tem aquela calculadora da Cássio Científica. Para isso, pessoal, é necessário que vocês liguem a calculadora, apertem o botão Shift e, posteriormente, apertem o botão TAM. Se a opção ficar como demonstrado nessa tela aqui, está correto. Aí é só vocês inserirem o número e apertarem o Enter, que então vocês vão ter o resultado. Bom, tendo em vista então que é essa fórmula que nós vamos utilizar, né, e lembrando que ali na nossa aula nós comentamos sobre as variações que nós temos em relação ao ΔX e ΔY, se foi positivo ou negativo, né, vocês vão ter que fazer a aquisição desses resultados aqui, considerando esse esqueminha aqui que está lá no slide. Fiz aqui o primeiro cálculo para vocês do azimuth 1, 2. Lembrando que vocês ainda vão ter que obter o azimuth 2, 3, o azimuth 3, 4, o azimuth 4, 5 e o azimuth 5, 6, ok? Então, esse que eu estou apresentando para vocês é apenas o azimuth 1, 2, tá? Então, depois vocês vão ter que finalizar com mais esses 4 aqui. Para se obter, então, o azimuth do alinhamento 1, 2, a gente faz o quê? ΔX, que seria o quê? x2 menos x1, 748,546 menos 439,234. Aqui nós vamos obter um valor de 309,312, valor positivo. A mesma coisa, ΔX, ΔY, y2 menos y1, 471,263 menos 233,786, né? A gente vai ter um valor de 237,477, valor positivo. Se é positivo, estou no primeiro quadrante, não preciso fazer nenhuma conversão. Faço então, né, a divisão desse valor por esse valor, né, e depois eu aplico ali a função arctangente na calculadora, lembrando que o resultado final, quando vocês obterem o resultado final aqui, vocês vão apertar novamente essa função aqui, ó, dos graus, minutos e segundos, para vocês terem a função, né, o resultado dado em graus, minutos e segundos. E agora vocês vão finalizar então, né, para mais esses 4 alinhamentos. Essa questão é uma questão bastante simples também, onde vocês vão apenas estar numerando onde que nós temos uma deflexão à direita, onde que nós temos um rumo do primeiro quadrante, um ângulo externo, um rumo do quarto quadrante, um azimuth, um ângulo interno, deflexão à esquerda. Então, vocês vão olhar todos esses ângulos que nós temos aqui, né? Esse primeiro, né? Esse outro aqui, né? E o que que seria, né? O que que
seria esse primeiro ângulo aqui? Seria um rumo, seria um azimuth, seria um ângulo interno? E assim vocês vão estar fazendo a associação desses números aqui, né, nessas caixinhas aqui, ok? Essa questão, pessoal, ela está solicitando que vocês façam a aquisição dos azimuths e rumos dos alinhamentos. Então, se vocês observarem aqui na nossa figura, né, nós temos aqui o primeiro alinhamento de 0 a 1. Esse primeiro alinhamento, na nossa questão, ele foi dado o valor do azimuth, que é o valor de 30, 10, 15. E, da mesma maneira, esse primeiro ângulo aqui, ó, nós também temos, que foi dado aqui como sendo o valor de 210, 15 e 13. E vejam que os demais ângulos, né, nós ainda também temos, né? Então, todos esses demais ângulos aqui, ó, nós temos sendo representado, né, nessa figura e também nós temos os valores. Portanto, o exercício está solicitando que vocês adquirem, né, os azimuths dos alinhamentos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 e 5, 6. Para tanto, pessoal, vocês vão ter que estar utilizando, né, aquele rol daquelas fórmulas que eu falei para vocês. Lembrando que, a depender do sentido do caminhamento, vocês vão estar escolhendo, né, qual que é a fórmula. No nosso caso, o sentido do nosso caminhamento desse exercício é tido como sentido horário. Nesse sentido, vocês vão estar utilizando essa primeira fórmula aqui, tá? Então, tendo o ângulo, o azimuth atual, que eu quero descobrir, no caso aqui o azimuth 1, 2, ele vai ser igual ao azimuth anterior. O azimuth anterior vai ser igual ao quê? Ao azimuth 0, 1, mais 180 graus, menos um ângulo interno, que nesse caso aqui é um ângulo de 210, 15 e 13. E assim vocês vão fazendo consecutivamente para todos os demais alinhamentos. Por quê? Porque vocês vão descobrir o alinhamento 1, 2, o azimuth do alinhamento 1, 2, o azimuth do alinhamento 2, 3, e assim para os demais. Então, a partir do momento que vocês conseguem obter os azimuths para cada alinhamento, vocês conseguem obter os futuros azimuths também dos demais alinhamentos à frente. Por fim, pessoal, essa última questão é uma questão que não está na lista de exercício de vocês, porém é uma questão que ela é muito similar às duas últimas questões que vocês vão resolver, que acho que é a questão 8 e a questão 9. Desse caso aqui, né, nós vamos estar utilizando, né, o exercício ele fala, né, o rumo magnético do lado AB de um triângulo equilátero. Então, logo, se é um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, né? Tendo os três lados iguais, a gente sabe que, né, os ângulos internos de cada ângulo interno aqui desse triângulo equilátero equivale a 60 graus. E aqui ele está me dando já o valor, né, do rumo magnético do primeiro alinhamento, né, do lado AB, sendo que é de 23,30 NE, só que é o rumo magnético. Aqui ele está me pedindo para calcular os rumos verdadeiros dos outros dois lados, caminhando-se no sentido horário, sabendo-se que a declinação magnética no local vale 12,20 ocidental. Então, essa é uma questão, pessoal, onde nós vamos usar conceitos da aula passada, das aulas passadas sobre declinação e conceitos, né, da aula dessa semana. Então, aqui eu coloquei para vocês uma forma de resolução, né? É apenas uma sugestão, vocês poderiam estar fazendo, né? Primeiro obtendo todos os azimuths e rumos magnéticos e depois no final convertendo para rumo verdadeiro. Mas nesse caso aqui eu já fiz a conversão, né? Logo do meu primeiro valor aqui de rumo magnético para verdadeiro, porque ele estava me pedindo já o valor, né? Dos rumos verdadeiros, tá? Então, como a gente está trabalhando com um triângulo equilátero, todos os três lados são iguais, então os três ângulos internos também são iguais. Cada um equivale, então, a 60 graus. Né? Lembrando que a somatória de todos os ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Isso nós vamos ver também nas próximas aulas, tá? Bom, aqui como o meu rumo ele está no primeiro quadrante, no quadrante NE, então o meu rumo vai ser igual ao meu azimuth. Logo, o que eu vou fazer em primeiro momento? Eu vou calcular, eu vou obter, né, o meu azimuth verdadeiro. Né? Então, aqui a gente vai usar aquela fórmula ali, né, da declinação que nós vimos ali nas semanas passadas. Né? Se a minha declinação, nesse caso, é uma declinação ocidental, né, eu vou utilizar essa primeira fórmula aqui.
E vou fazer a correção, então, desse meu rumo, né, para rumo verdadeiro. Né? Então, aqui, como está trabalhando, então, né, o meu rumo está no primeiro quadrante, que vai ser igual ao meu azimuth, eu não vou fazer nenhuma conversão. Então, o meu azimuth verdadeiro, né, do alinhamento AB, vai ser o 2330 menos, que é o que nós constamos aqui na fórmula, né, menos o 1220, que é a minha declinação magnética ocidental no local. Aqui eu vou obter o meu azimuth verdadeiro, que vai ser de 1110, né, sendo que o meu rumo vai ser, né, no mesmo quadrante, 1110 nordeste, tá? Próximo passo, pessoal, é nós utilizarmos esse rol de fórmulas aqui, né, que vocês já fizeram alguns exercícios, que é onde a gente, dependendo do sentido do horário do caminhamento, eu vou utilizar uma ou outra fórmula. Aqui, né, nós já temos nessa questão aqui que o caminhamento desse levantamento foi feito no sentido horário. Então, se foi feito no sentido horário, eu vou utilizar essa primeira fórmula, tá? Bom, tendo então todos os ângulos internos, que eu sei que por ser um triângulo equilátero, todos os três ângulos são iguais, logo todos eles possuem 60 graus, e eu sei o primeiro azimuth do primeiro alinhamento, ou seja, do alinhamento AB, eu sei que o meu azimuth verdadeiro, que eu já fiz a minha correção, é de 11,10. Logo, é só eu aplicar a fórmula para obter o quê? O meu azimuth verdadeiro do alinhamento BC e o meu azimuth verdadeiro, né, do meu alinhamento CA, tá? Então, aqui vejam que aqui a gente fez o cálculo, né, o azimuth verdadeiro do alinhamento BC, né, sendo que é no sentido horário. Eu cheguei nesse valor, então, de azimuth, fiz a conversão aqui para rumo, lembrando que a questão aqui está me pedindo valores em rumos, não em azimuth. E o próximo, então, né, o azimuth do alinhamento CA verdadeiro, né, vou estar considerando, né, esse azimuth de 131,10 que eu obtive, que era o azimuth anterior, né, aplico a fórmula e vou obter, então, o rumo, né, verdadeiro do alinhamento CA. Vocês vão ver que essas duas últimas questões que vocês possuem, elas têm essa característica de trabalhar, né, com essa lógica dessa mesma questão. Uma dica que eu dou a vocês, tentem fazer o desenho do triângulo, tá? Nesse caso aqui, para mim facilita demais, eu acredito que talvez para vocês também, né? Aqui nós temos um ângulo de 23,30, então vejam que bate, né, com aquela noção que nós temos, né, dos azimuths, ó, né? No primeiro quadrante, um ângulo de 23 graus. Aqui eu obtive, ó, um azimuth do alinhamento BC como sendo de 131,10. A mesma coisa, se a gente for considerar esse alinhamento aqui, ó, né, então tá meio que batendo, pessoal, ó, que é esse alinhamento aqui, tá? Então aqui eu tô tendo um valor aproximado de 130 graus. E a mesma coisa vocês vão verificar para o alinhamento CA, tá? Então no alinhamento CA, considerando aqui o norte, né, porque eu tô trabalhando com azimuth e rumo verdadeiro, né, eu vou ter esse alinhamento aqui. Daí, nesse caso aqui, né, a gente chegou no valor, né, de 251,10. Então, vejam que foi coerente, tá? Então, os valores, né, de 23,10, desculpa, os valores de 11,10, porque a gente já fez a correção, os valores de 131,10 e os valores de 251,10, eles são coerentes com a figura, né, que a gente fez aqui. Então, tentem, né, na resolução dos dois últimos exercícios, tentem fazer o desenho, rabisquem à vontade, porque somente assim vocês vão entender e vão conseguir fazer os exercícios.